Bom, galera, agora a gente vai entrar em um super tópico que vai nos ajudar a lidar com vários tipos de grandeza em física. São eles, os vetores, agora com mais detalhes e métodos de operações com eles. Para começar, vamos relembrar o que é uma grandeza vetorial? É toda grandeza que precisa, além do valor e significado, de uma direção que pode ser vertical, por exemplo, e de um sentido, como para cima, nesse exemplo do vertical. A gente vai usar bastante a interpretação geométrica, que é nada mais nada menos do que uma setinha indicando a direção e o sentido. Repare que essa setinha terá um tamanho. Esse tamanho irá indicar a intensidade desse vetor. Nesse caso, quanto maior o vetor, mais intenso ele é. Se ele for pequenininho, sua intensidade será menor. Esses vetores possuem nomenclaturas. Sim, é possível dar um nome para o seu vetor de estimação. De um modo geral, a gente escolhe uma letra e coloca uma setinha em cima dela, como se vê aqui. O tamanho desse vetor a gente chama de módulo, sendo representado da mesma forma, só que com umas barrinhas de módulo do lado. Um exemplo de módulo é de um caminhoneiro indo para o sul a 50 km por hora. Nesse caso, a velocidade dele é um vetor indo em direção norte-sul e de sentido sul. Só que nesse caso, o módulo, que é o tamanho ou intensidade, seria os 50 km por hora. Uma operação que eu já vou apresentar aqui é a multiplicação por um escalar, ou seja, um número. Essa operação não muda a direção do vetor, mas muda o seu tamanho e às vezes o seu sentido. Veja um exemplo, dois vetores, sendo um 4 vezes o outro. Suponha ainda que um deles eu chamei de V e o outro de W, e que W é 4 vezes V. Dessa forma, a W terá a mesma direção e sentido, mas será 4 vezes maior. Dá para diminuir um vetor também, pegando os mesmos vetores filhotinhos que eu adotei antes, o V e o W. Se W for metade de V, W também terá a mesma direção e sentido com metade do tamanho de V. O último caso é mudar o sentido de W a partir de V. Basta multiplicar por um número negativo. Se eu tiver que W for menos V, a gente vai ter que eles terão o mesmo tamanho e direção, mas irão apontar para sentidos diferentes. Para finalizar, quero mostrar uma igualdade importante. Imagina que a gente tem um vetor de estimação V e que a gente tem outros dois vetores, αv e βv. Essas letras gregas aí são números qualquer. Esse mesmo que você acabou de pensar. Aquele outro também. Qualquer um serve. Esses dois vetores αv e βv só serão iguais se α e β também forem. Faz sentido, né? Pois aí você garante que eles terão mesma direção e sentido. Por enquanto é só. Espero que vocês adotem muitos vetores na vida.